Boa noite a todos, Shana Tová, Gmar Tov, Gmar Hatimah Tová. Estamos mais uma vez nesse ano especial de Akhel, ano de congregação, reunidos aqui nessas plataformas, realizando o nosso Akhel virtual, esses nossos encontros, mesmo à distância, em diferentes lugares ou em diferentes fusos horários, mas o principal é que dentro do espírito de Akhel, de congregar em torno de valores judaicos e visando fortalecer o nosso espírito comunitário, fortalecer o nosso sentimento judaico. Então, nós nos utilizamos dessas plataformas para nos encontrar, para nos reunir. E isso é algo não só importante, interessante, mas é algo abençoado. Como nós falamos e repetimos, o quanto o nosso Rebbe incentivou todo tipo de encontro com esse objetivo durante o ano todo, esse ano de Akhel, esse ano de congregação, estimular vínculos entre as pessoas, aproximar as pessoas entre si. E pode ser que para nós talvez veio calhar muito bem, depois de 2 anos e meio de pandemia, com distanciamento social, com afastamento, etc. Talvez agora, mais do que nunca, seja importante uma aproximação ou reaproximação, uma conexão mais intensa entre nós, entre as pessoas e em torno dos valores sagrados, das nossas tradições que tanto enriquecem de conteúdo a nossa vida, dando a ela significado. E é por isso que nós estamos nos reunindo e nós estamos 24 horas depois do Yom Kippur, no pós-Yom Kippur. De certa forma, talvez a gente possa dizer até que nós estamos ainda de ressaca de Yom Kippur, que é um dia tão elevado e um dia tão intenso, um dia tão especial, um dia tão sagrado, que a gente ainda sente isso dentro de nós. Como os nossos mestres nos ensinaram, nós estamos aqui nesses encontros informais reunidos, nós temos um certo roteiro, vamos toda vez procurar mencionar alguma coisa da Parashá da semana ou referente à data judaica que a gente se encontra perto de festividades, vamos procurar falar alguma coisa a respeito de Akhel, desse ano especial do Espírito, dessa mitzvah. Vamos procurar também, lembrando 120 anos de nascimento do Rebbe, contar sempre algum episódio da vida do Rebbe que tenha um aprendizado, que tenha uma mensagem para nós. Mas, na prática, nós estamos conversando aqui de maneira informal. E como eu já falei, talvez eu gostaria que isso fosse mais dinâmico, com uma participação ativa de todos, mas o fato de saber que nós temos aqui várias e várias pessoas conectadas e acompanhando, juntas, eu pelo menos, isso me faz sentir que não estou somente num monólogo, né? Mas estamos compartilhando juntos esses momentos especiais desse início de ano judaico que nós estamos vivendo agora, um período muito importante, e o Rebbe em especial pediu que nesse mês de Tishrei, que é um mês tão rico do nosso calendário, um mês repleto de datas significativas de todos os lados e com todos os aspectos, se aproveitasse ao máximo. Na verdade, esse é um mês-chave. Cada data e cada festividade, cada celebração desse mês é algo chave que vai impactar, influenciar o ano inteiro. Cada uma a sua maneira, conforme a gente tem explicado antes de cada festa.
Então esse mês inteiro é um mês muito intenso. Nós estamos numa maratona judaica, numa maratona espiritual, saindo de uma data para outra. Nós iniciamos com Rosh Hashanah, depois nós tivemos uma semana intensa dos 10 dias de Teshuvah, culminando com o Yom Kippur, o dia do perdão, que foi ontem. Agora nós temos 4 dias intermediários até a próxima festa. Os livros místicos dizem que esses 4 dias são equivalentes as 4 letras do tetragrama, as 4 letras do nome de Deus, com todos os significados místicos que tem por isso. E se Deus quiser, no domingo à noite nós já vamos engatar para a próxima festividade, que é a festa de Sukkot. Vai começar a semana mais alegre do nosso calendário, a festa de Sukkot, que é chamada na nossa liturgia, baseado no que diz o versículo bíblico na Torá, de Zman Simchateinu, período da nossa alegria. É um momento de alegria máxima no templo, no Beit HaMikdash. Haviam festividades fabulosas nessa semana, a tal ponto que o Talmud nos diz que quem não presenciou essas festividades chamadas de Simchat Beit HaShoevah não sabe o que é alegria. Tão intensa era a alegria vivenciada no Beit HaMikdash, no Templo Sagrado em Jerusalém nessa época. Hoje em dia nós também comemoramos e celebramos, mesmo ainda aguardando o Beit HaMikdash, mesmo na ausência do Beit HaMikdash, em lembrança a essas festas que eram comemoradas com tanto júbilo, com tanto entusiasmo. Nós também fazemos encontros alegres durante toda a festa de Sukkot, mas nós ainda estamos saindo do Yom Kippur. E, na verdade, às vezes a gente nem quer sair do Yom Kippur. É um dia de tamanha elevação, de tamanha santidade, de tamanha importância, não é? Que nós temos até dificuldade de nos desprender dessa data. Mas como os nossos mestres ensinaram o que significa um Yom Kippur pleno, um Yom Kippur bem aproveitado, um Yom Kippur marcante. O que significa um Yom Kippur eficaz? Nós podemos medir o impacto, a influência positiva do Yom Kippur conforme o que acontece depois dele. No dia de Yom Kippur, nós estarmos num bom astral, num astral elevado, com inspirações, meditando, sentindo santidade, judaísmo, etc., de certa forma, não é tanta novidade. Conforme a gente explicou também no nosso live pré-Yom Kippur, Yom Kippur é Yom Kippur, mas se diz onde e quando nós constatamos e percebemos que não só nós passamos pelo Yom Kippur, ou o Yom Kippur passou por nós, mas que Yom Kippur deixou marcas, que o Yom Kippur impactou a nossa vida. Isso nós vamos notar não no Yom Kippur, the day after, no dia seguinte, e não só no dia seguinte, hoje, mas no decorrer do ano todo. Nós vamos sentir e perceber se o Yom Kippur foi eficaz, se nós meditamos, refletimos, fizemos um inventário pessoal, uma autoanálise, um balanço da nossa vida, nos arrependemos de fato do passado, de coisas ruins que eventualmente tenhamos cometido, e decidimos não reincidir, e adotamos condutas boas, positivas, etc., isso tem que se refletir depois no nosso dia a dia, em seguida. Como nós falamos, é fácil ter inspiração no dia de Yom Kippur. Mas qual é a prova dos 9? O que realmente vai confirmar e endossar que o nosso Yom Kippur foi impactante é o que nós levamos no dia a dia para o ano inteiro, começando pelo dia de hoje. Inclusive é muito, muito conhecida uma história, um relato que se conta a respeito do Rebbe anterior de Chabad. O Rebbe anterior de Chabad era o sogro do nosso Rebbe. E ele, por sua vez, era filho único. E ele era filho único do 5º Rebbe de Chabad. Seu pai se chamava Admor Abshalom Dover, que foi um mestre hassídico que transmitiu durante décadas ensinamentos hassídicos profundíssimos de uma forma sistemática. Ele
ele é considerado, ele é chamado como o Maimônides da Hassidut, porque ele enquadrou ensinamentos cabalísticos profundos em tratados, ele pronunciava discursos hassídicos semanalmente, mas numa sequência, se aprofundando mesmo assim, enfim, uma coisa, algo genial. Boa parte dos ensinamentos, dos discursos hassídicos dele fazem parte essencial no currículo de estudos das yeshivot de Chabad, do estudo de Hassidut. Qualquer forma, nós podemos imaginar como ele educou o seu filho único, que mais tarde iria acabar se tornando o seu sucessor também, o sexto Rebbe de Chabad. Então, ele era tão cuidadoso na educação judaica, na educação hassídica do seu filho único, que já era desde criança, ele recebeu uma educação primorosa, com os melhores professores, etc. E era uma pessoa com uma sensibilidade enorme para assuntos espirituais, com uma alma delicadíssima. Enfim, se conta que certa vez, no término do Yom Kippur, logo depois que terminou o Yom Kippur, quando todo mundo, depois da Avdalá, vai comer, quebrar o jejum, etc., o filho Admor, que seria mais tarde o Rebbe Rabbi Yosef Yitzchak, se dirigiu para o seu pai, Rabbi Shalom Dover, e perguntou para ele: pai, e agora, qual é o trabalho, qual é o serviço espiritual do momento atual? Ou seja, na vida deles, dos Rebes principalmente, era tudo muito balanceado, tudo muito bem planejado. Nós temos as mitzvot, que todo mundo conhece, em Rosh Hashanah tocar shofar, no Yom Kippur jejuar, fazer tshuvah, recitar a confissão, daqui a pouco vem Sukkot, comer na Sukkah, fazer a brachá sobre 4 espécies. Isso é a parte prática e técnica que é comum entre todo o povo judeu, entre todos os Yehudim. Mas os grandes mestres espirituais, nossos mentores espirituais, os Rebes, os grandes tzadikim, eles conheciam e vivenciavam o lado espiritual por trás de cada data, por trás de cada mitzvah, e eles sabiam exatamente, de acordo com os ensinamentos, tratados místicos da Kabbalah, qual é o teor do dia, qual é, entre aspas, a agenda do dia, a ordem do dia, em termos místicos, quais são as reflexões, meditações, kavanot, intenções que devemos ter. Enfim, então, o filho, ele pergunta ao pai, um diálogo interessante entre 2 rebes, ou seja, o filho ainda não era Rebbe, mas ele foi preparado já desde criança para assumir esse papel, essa função, quando chegasse a hora. Já era uma pessoa muito espiritualizada, então terminou o Yom Kippur, ele perguntou ao pai: pai, qual o serviço espiritual desse momento? Agora, o que nós devemos fazer? Terminou o Yom Kippur, o que nós devemos fazer? Respondeu para ele o pai: agora nós devemos fazer tshuvah, retornar a Deus. Como arrependimento, retorno a Deus. Nós sabemos que a tônica de todos os 10 dias iniciais do ano, desde Rosh Hashanah, culminando no Yom Kippur, são chamados Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de Teshuvah, de arrependimento, de penitência, de volta e retorno a Deus. Mas muita gente imagina, terminou o Yom Kippur, dia do perdão, fomos anistiados, fomos perdoados, fomos selados e carimbados para um ano bom, um ano feliz, com saúde, com prosperidade, etc. Bom, vamos para a próxima. Passamos já pelo mais difícil, pelo desafio, não é? E aqui estamos falando de um diálogo de 2 pessoas extremamente elevadas e espirituais. O Rebbe anterior, ele queria orientações do seu pai, no que nós devemos nos concentrar, o que nós devemos focar logo depois do Yom Kippur, e a resposta do pai foi inequívoca. Ele enfatizou: agora é o momento de fazer tshuvah. Ou seja, o processo de tshuvah, de retorno e reaproximação a Deus, não termina no Yom Kippur. Talvez até muito pelo contrário. Talvez Yom Kippur seja a reconciliação, a reconexão nossa com o Criador, mas daí vem a necessidade de aprofundar esse vínculo, essa conexão, e de certa forma isso que o Rebbe Reshab, que o pai, Rabbi Shalom Dover, estava dizendo para o seu filho, no término do Yom Kippur, diferente do que alguns pensam: agora terminou com a tshuvah, não é? Agora vamos fazer outra coisa.
Diz, não, agora mais do que nunca, depois do Yom Kippur, é o momento da gente continuar se aprofundando na tshuva ou iniciar uma tshuva, um retorno a Deus de uma forma mais elevada. Mas, de qualquer maneira, não há dúvida que há uma grande diferença entre os 10 primeiros dias desse mês judaico de Tishrei em relação aos dias seguintes, aos 20 dias seguintes do mês que começaram hoje. Os 10 primeiros dias são chamados de 10 dias de Teshuvah, e também conhecidos como Yamim Noraim, que traduzindo ao pé da letra significa os dias temíveis, porque são dias muito sérios, são dias austeros, dias de autoavaliação, de análise, de introspecção, porque nesses dias nós sabemos que está havendo nas alturas celestiais um processo de julgamento e avaliação de toda a humanidade de forma geral e de cada um de nós individualmente, especificamente, quando vai ser estipulada a cota que nós vamos ter no ano que está seguindo, nesse ano que se iniciou agora, a cota de saúde, a cota de parnassá, sustento, prosperidade, a cota de nachas, de satisfação da família, dos filhos, etc., de sucesso nos relacionamentos, na vida em geral. Todas essas cotas são designadas, estabelecidas, fixadas nesse período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, como nós falamos extensamente nas rezas desses dias sagrados. Então, esses acabam sendo dias austeros, dias com espírito de seriedade, etc. Nós comentamos uma semana atrás, no nosso live anterior ao Shabbat da Teshuvah, nós comentamos aquilo que os mestres racídicos nos ensinaram, que até mesmo a Teshuvah, até mesmo esse processo de retorno a Deus, que envolve também arrependimento profundo pelo passado. E arrependimento é um processo amargo, é um processo muitas vezes doloroso, não é? Essa autoanálise que às vezes nos leva a concluir, quando a gente não cai no auto-engano, nos leva a concluir que por vezes nós pecamos feio ou pisamos na bola, como se diz, né? Nós fizemos coisas erradas, ruins, né? Isso é extremamente frustrante. Muitas vezes isso fere o nosso ego, que nos molesta. Ninguém gosta de admitir erros, de reconhecer falhas, etc. Mas esse é o processo de Teshuvah. Porém, nós vimos o quanto a Hassidut enfatiza que até mesmo o processo de Teshuvah, não só que ele pode, mas ele deve ser feito com alegria. Porque além do arrependimento, mais do que isso, ou talvez acima disso, não só a decisão pelo futuro de seguir por um outro caminho, mas simplesmente a percepção de nós estarmos sendo acolhidos por Deus, que Hashem nos dá a oportunidade de fazer teshuvah, de retornar a Ele, e Ele nos recebe de bom grado, Ele nos recebe de braços abertos, Ele não nos discrimina, nem nos julga e não nos condena pelo que fizemos no passado, desde que a gente se arrependa disso. E Ele nos dá portas abertas e uma tábua rasa para começar tudo de novo, como uma folha em branco. Então, no momento que nós sabemos disso, esse fato deve nos causar extrema alegria. E como o Rebbe sempre enfatizava, se todas as mitzvot têm que ser feitas com alegria, assim David HaMelech, o rei David, fala nos Salmos, Ivdu et Hashem besimcha, sirvam a Deus com alegria, assim estabelece Maimônides na sua obra de Halachá, não no Guia dos Perplexos, não no seu livro de filosofia, mas no livro de Halachá, exatamente nas leis finais relacionadas com Lulav, com Sukkot. Lá Maimônides estabelece que o serviço a Deus com alegria é essencial, não é apenas algo acessório, não é apenas um detalhe adicional, mas é algo imperativo, algo necessário, indispensável. Então, quanto mais, dizia o Rebbe, a teshuvah, que está acima de todas as mitzvot, porque através da teshuvah, do arrependimento, o retorno, a pessoa pode corrigir
falhas cometidas em toda e qualquer mitzvah. Então, quanto mais a tshuva tem que ser feita com alegria. Então, na verdade, os 10 dias é algo um pouco ambivalente, os 10 dias iniciais. Por um lado, existe austeridade, existe seriedade. Os livros racídicos dizem, mas tem que haver alegria também. Mas tem essa ambivalência, que às vezes é um pouco difícil para nós conviver com ambas as coisas simultaneamente. Já os 20 dias finais desse mês, começando de hoje, do dia seguinte após o Yom Kippur, já é outra coisa. Né? A partir daí é como se a gente mudasse de canal. A partir daí a gente se prepara agora, aqui na diáspora, para 9 dias de festividade, Sukkot, Chol HaMoed, Hoshana Rabbah, Shmini Atzeret, Simchat Torah, datas extremamente significativas, mas acima de tudo, marcadas por uma alegria intensa. E por isso, são chamadas na própria oração nossa de Zman Simchateinu, período da nossa alegria. E se isso está na nossa liturgia, é porque foi tirado da própria Torá. Assim consta na Bíblia. Vesamachta bechagecha ve'aitach sameach. Alegre-se na festa. Esteja apenas e somente alegre e feliz. E isso está enfatizado na festa de Sukkot, mais do que nas outras festas de peregrinação ou outras datas festivas judaicas que se encontram na Torá. Então agora começa um período de Zman Simchateinu, de alegria. Alguns diriam que muita coisa aqui está relacionada com a personalidade do indivíduo. Às vezes parece que nós conhecemos pessoas que, por incrível que pareça, mas elas têm um prazer de estarem amarguradas, melancólicas ou até um pouco depressivas. Então, quando chega algumas datas, Deus nos livre, período de luto no nosso calendário, próximo de Tisha B'Av, da destruição do templo, ou esses dias de Aseret Metshuvah, a pessoa anda carrancuda e séria e cabisbaixa e etc. Por outro lado, nós temos pessoas que extravasam, pessoas felizes e que gostam de estar sempre alegres, etc. Então, quando chega o período do ano, chega Purim, Simchat Torah, festas, então é um prato cheio, por assim dizer, não é? Momentos que a própria Torá, a própria Halachá nos prescreve estar felizes. Isso também é algo muito curioso e interessante, enfatizado no judaísmo. Eu não sei o quanto isso pode ser encontrado em outras civilizações, que vem o código de leis e prescreve para você, Ve'aitach sameach. Agora, não só sente na sukkah, pegue o lulav etrog, não. Agora esteja mais alegre e muito alegre. Isso não é filosofia, isso não é ética, isso é halachá. É uma lei no nosso código de leis. E daqui também nós vemos algo muito interessante, que de acordo com o judaísmo, você tem o seletor de canal na tua mão. Você pode escolher o estado de espírito que você vai se encontrar. Porque senão a halachá não diria, halachá, o código de leis, é dirigido a todo mundo. Ele não está perguntando quem anda bem nos negócios e quem está passando por uma crise. Quem está bem nos relacionamentos ou quem está em crise conjugal. Quem está com problemas de saúde ou quem está saudável. Não, ele diz para todo mundo, agora é o momento de estar alegre. Nós sabemos que a Torá nunca exige, a Torá é divina. Por isso a Torá nunca exige da criatura mais do que ela é capaz. Porque o Criador, melhor do que ninguém, conhece as criaturas, conhece a sua criatura. Nós, às vezes como pais, às vezes como instrutores, às vezes como mestres, às vezes nós podemos superestimar o filho, a sua capacidade, ou do aluno, e exigir deles mais do que eles são capazes. Mas Deus, na sua perfeição e na sua bondade, conhecendo as criaturas, Ele sabe exatamente as nossas limitações, quem somos nós, ou as nossas nuances na vida, nossos altos e baixos.
Se Hashem vem e nos diz, olhe, nessa semana que está entrando em seguida, Ve'ayita sameach, esteja completamente alegre, e prescreve isso como alahá, é porque nós podemos fazer isso e devemos fazer isso, independente de circunstâncias, situações externas, etc. Isso também, isso por si só já é um aprendizado muito importante que o judaísmo nos transmite, que o teu humor não precisa e nem deve estar baseado ou dependente de fatores externos ou de terceiras pessoas. Independente do que está acontecendo em volta, independente de como as pessoas ao teu redor estão reagindo, etc., você tem a opção, você tem a escolha de estar feliz, de estar alegre. E existem momentos onde a Allahá não só espera de você, mas exige de você. Esteja alegre, esteja feliz. E esses momentos estão começando agora. Então essa é a grande diferença entre os 10 primeiros dias do mês de Tishrei e o período seguinte. E é um switch, é uma mudança, às vezes até parece um pouco radical, quase de 180 graus, né? Hassidim, como a própria Teshuvah, já procuram fazer com alegria, talvez seja mais fácil, se já estavam alegres, mesmo entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, fazendo Teshuvah com alegria, mas agora a Torá nos pede mais alegria, alegria não mesclada com austeridade, com seriedade, mas alegria pura, genuína, etc., 100% alegria, né? Então, esse é o período que se inicia agora. Como o Rebbe recomendava que em todo encontro de Akhel se falasse alguma coisa da Parashá da semana, e aqui nós vamos ter um Shabbat neutro entre as festas. Esse Shabbat, né, que vem depois do Yom Kippur e é a antivéspera de Sukkot. E nós vamos ler nesse Shabbat a penúltima Parashá, a penúltima porção da Torá, que se chama Ha'azinu. Azinu significa ouçam, escutem. Isso se refere a palavras proferidas por Moshe pouco antes de falecer, e na verdade nessa parashá não são simples palavras, na verdade se trata de uma canção poética que contém dentro de si várias profecias importantes do que iria acontecer no futuro antes de falecer. Moshe se dirige ao povo de Israel e de certa forma aqui ele está até advertindo e admoestando o povo. Moshe sabia, como profeta, que depois que ele falecesse haveriam altos e baixos, e não poucos baixos, na conduta do povo de Israel, e que iriam se desviar do caminho da Torá, etc. E ele nos fala aqui de profecias, boa parte dessas profecias são profecias duras, né? Daquilo de não bom que poderia vir a acontecer nesses momentos de distanciamento do Criador, de afastamento do judaísmo, né, se apartando de Torá e de mitzvot. Isso está numa linguagem literária, até em hebraico, de não fácil interpretação. Por isso até os comentaristas que trazem o sentido literal, eles são muito extensos nessa parashá, porque a parashá relativamente talvez seja até curta, mas decifrar o sentido de cada uma das frases, e a que ela se refere, ou qual tipo de profecia, é algo complexo, mas eu procurando talvez uma mensagem específica, talvez mais fácil e acessível a todos nós, mas ao mesmo tempo muito profunda e importante. No final da Parashá, depois que Moshe entoa essa canção com conteúdo profético para as gerações seguintes, para os séculos e até milênios seguintes, então a Torá nos conta, Moshe aqui já está encerrando o expediente, por assim dizer, está quase se despedindo do povo, prestes a chegar o dia da sua morte. E a Torá nos conta no final da porção, quando Moshe termina de falar tudo isso para o povo, termina de transmitir essas profecias do futuro. Vayomer alehem, Moshe então diz ao povo, diz a eles, Simu levavchem lechol advarim, prestem atenção, traduzindo literalmente, coloquem o coração de vocês sobre todas essas palavras que eu estou trazendo, testemunhando para vocês no dia de hoje, etc., né? E aqui nós temos um versículo que nos diz o seguinte: saibam, Moshe
Moshe, ele chama a atenção do povo já naquela época, que às vezes nós temos uma tendência muito de sermos superficiais, de julgarmos as coisas assim de forma muito superficial pelo lado externo, sabe, sem se esforçar para entender ou sem querer se aprofundar, e às vezes a gente julga as coisas muito superficialmente e já quer rotulá-las. Então Moshe diz o seguinte para o povo, se referindo à Torá: que lo davar reik hu mikem. Saibam que isso não é algo vazio de vocês ou para vocês. Pelo contrário, que u hayechem, isso é a vida de vocês, a Torá. O badavar azeh tarichu yamim ala adama. E é através disso que vocês terão uma boa qualidade de vida, que vocês terão um prolongar de dias aqui na Terra. É muito interessante uma interpretação dos nossos sábios sobre esse versículo. Eles colocam como a vírgula entre outras palavras e dizem o seguinte: tradução literal, que lo davar reiku mikem. Saibam que isso não é algo vazio de vocês ou para vocês. Às vezes a Torá, quando lida superficialmente, uma pessoa pode ler algum trecho e falar: qual a lógica nisso? Puxa, mas isso não tem importância, isso não tem relevância, isso não tem significado, isso não tem lógica, sabe? Às vezes a gente se considera muito sábios e entendidos, muito eruditos, etc., e a gente se vê no direito de julgar essa passagem ou aquele trecho e dar notas e achar, não, isso não é muito significativo. Isso parece algo meio oco, meio vazio, nada de especial. Nos alerta Moshe: saibam como interpretar a Torá, saibam dar o devido valor a ela. É o nosso manual de vida entregue por Deus, nos orientando como ter e levar uma boa vida. Portanto, Moshe diz que lo davar reiku mikem, não é algo vazio de vocês ou para vocês. Os nossos sábios acrescentam e interpretam, não é, eles colocam a vírgula em outro lugar, dizendo assim: não é algo vazio. Você pensa que é algo vazio? Você está se precipitando no teu julgamento. E se parece vazio aos teus olhos, que lo davar reik umikem. Vazio é de vocês, é por vocês. Se aos teus olhos isso parece vazio, oco, se parece desprovido de significado, de profundidade, o problema não está com o texto, ou não está com o ensinamento da Torá, é de vocês. Vazio é de vocês. Quem sabe quem está vazio, me perdoe, é você, não é? Sou eu. Não é o texto da Escritura, não é o ensinamento da Torá, o ensinamento bíblico. Então, isso que nos diz a Torá, essa mensagem poderosíssima, não é? Existe o sujeito e objeto. Se a gente falar da Torá como objeto sagrado, o nosso objetivo de vida, e o sujeito somos nós. Então, se algo aqui parece vazio, não culpe o objeto, não ache que o objeto da Torá, o objeto sagrado, está vazio, está oco. Que lo davar reik, porque ele não é vazio. Veim reik hu, e se parece aos teus olhos vazio, mikem. A culpa não é do texto, a culpa não é da passagem bíblica, mas, me perdoe, a culpa é nossa, a culpa é sua. Se está vazio, é vazio de você ou vazio por você. Talvez nossa cabeça às vezes está oca, ou às vezes nossa cabeça está um pouco contaminada e um pouco comprometida, e nós perdemos a nossa sensibilidade espiritual, né? E por isso não sabemos captar toda a grandeza da mensagem bíblica, da mensagem que a Torá nos transmite. Então aqui vem esse alerta de Moshe Rabbeinu, que é importantíssimo para nós, que muitas vezes nos precipitamos nas nossas interpretações e julgamentos, né? Isso em relação à Torá, em relação a como encarar outras pessoas e outras coisas mais. Então é importante saber essa mensagem. De repente, quando algo lhe parecer vazio, sem conteúdo, sem significado, procure se certificar da real situação, porque talvez
quem esteja vazio sejamos nós. Talvez quem está vazio é o meu coração, é a minha mente, por isso eu estou incapacitado de apreciar toda a profundidade e grandeza do texto, da sua mensagem, etc. Então, essa é uma mensagem que encontramos no final da Parashá, que vamos ler nesse Shabbat, Parshat Ha'azinu. Nós estávamos falando também de trazer ensinamentos referentes ao ano de Akel. Então, algo mais que o Rebbe nos ensinou a respeito desse ano. Akel significa congregar, e a Torá aqui nos fala de uma congregação máxima, congregar homens, mulheres, crianças, gente de todas as idades em torno da Torá, quando o rei de Israel fazia uma leitura da Torá no pátio do Beit HaMikdash, uma vez a cada 7 anos. Então, esse é o sentido literal, a aplicação prática da mitzvah, que por enquanto ainda não vigora, porque não temos o Beit HaMikdash, o rei de Israel, etc. Mas o espírito da mitzvah, o lado espiritual dessa mitzvah, é o que é enfatizado durante esse ano inteiro, a ideia de congregar, de unir em torno de valores judaicos, fomentar, cultivar e intensificar os nossos sentimentos em relação à Torá, em relação a Deus. O Rebbe acrescenta algo mais nessa parte espiritual das mitzvot e nos diz que um aspecto adicional do Akel a nível individual, porque a cerimônia de Akel, como nós falamos, era conduzida pelo rei de Israel, que ele lia passagens da Torá aos ouvidos de todo o povo. Então o Rebbe nos diz, assim como esse ato de congregar era conduzido pelo rei, ele liderava essa congregação, que envolvia todo o povo, através de leitura de passagens da Torá, com o objetivo de trazer um sentimento mais profundo que levasse todos, conforme a linguagem do próprio versículo bíblico, levasse todos a implementar as palavras da Torá na sua vida e causasse um impacto duradouro que perdurasse por 7 anos. O Rebbe nos diz, o mesmo se aplica até a cada um de nós individualmente. Nós devemos acionar o rei que existe dentro de nós. Não é? Às vezes nós sofremos de soberba, não é? Nós temos o rei na barriga, não é? Mas não é isso que o Rebbe está se referindo. Quando o Rebbe fala acionar o rei que existe dentro de nós, quem é o rei? É o intelecto. A diferença do ser humano em relação aos animais irracionais, o judaísmo não considera o ser humano um animal, ou apenas um animal racional, considera ele uma espécie à parte, mas a diferença do ser humano em relação aos animais também têm sentimentos, têm emoções, têm instintos, reações instintivas, impulsivas. A diferença do ser humano é que ele foi dotado de intelecto. Ele foi, como a própria postura do ser humano, não é, ereta, coloca a cabeça acima do coração, isso indicando que no caso do ser humano, o intelecto deve reger as emoções. Temos que ter emoções, mas emoções saudáveis. Temos que ter sentimentos, mas sentimentos dosados e equilibrados. Né? E o que dá essa dosagem ideal é o intelecto. O intelecto, o cérebro, é considerado o rei de todos os órgãos. Então, nos diz o Rebbe, aqui o rei, transmitir palavras de Torá e congregar a todos. O Rebbe nos diz que esse ano de Akel também é um ano apropriado para a gente coroar o rei dentro de nós, para a gente dar destaque, fazer o nosso intelecto reger de forma mais eficaz nossas emoções, nossos sentimentos, nossas atitudes, nossas reações, baseadas no espírito da Torá. Então, assim como o rei, ele governava sobre todo o povo e nação, assim também individualmente, dentro de cada um de nós, o intelecto deve ter primazia, deve ter prioridade, regendo os órgãos do corpo, regendo as emoções, os sentimentos. Isso nós devemos procurar acionar de forma mais enfática nesse ano de Akel. Esse é mais um ensinamento do Rebbe em relação ao ano de Akel. E conforme a gente havia dito que a gente procuraria trazer algum episódio da vida do Rebbe em cada um desses encontros, né? Então, um homem já de certa idade que hoje vive em Jerusalém, num bairro religioso em Israel, em Har Nof, na sua infância ele cresceu no bairro de Crown Heights, no Brooklyn.
Ele cresceu em Nova York, no Brooklyn, exatamente no mesmo setor do Brooklyn, onde vivia o Rebbe, onde até hoje está a sinagoga principal do movimento Chabad, etc. Ele não era de uma família de Hassidim, ele não era de uma família de Chabad. Naquelas épocas, estamos falando aqui entre os anos 50 e 60, inícios do ano 60, no século 20, naquela época, o subdistrito de Crown Heights, onde está centralizado o movimento Chabad, era um núcleo judaico muito numeroso. Moravam lá literalmente centenas e centenas de milhares de Yehudim. Depois houve uma mudança de perfil demográfico no bairro, etc. E houve uma época onde basicamente quem ficou dos Yehudim foram os Hassidim do Rebbe. O Rebbe era contrário deixar o bairro, etc. Mas enfim, naquela época esse rapaz era uma criança, um rapaz, talvez até antes do Bar Mitzvah, cresceu lá, numa família não hassídica, não Chabad, uma família lituana, inclusive, e o seu pai tinha uma loja de comida, um armazém, ou, enfim, frutas, verduras, não sei o que exatamente, e ele ajudava o pai de vez em quando para ganhar umas gorjetas também. Ele trabalhava como, talvez depois da escola, como garoto de entregas. Então faziam encomendas na loja, ou vinham, compravam lá, e depois precisava entregar as frutas, as verduras, o que foi comprado na casa do cliente. E uma das clientes desse homem era a mãe do Rebbe. A mãe do Rebbe faleceu no ano de 1964, um pouco antes de Yom Kippur, no dia 6 do mês de Tishrei. Então, isso está se tratando ainda, como nós falamos, final dos anos 50, início dos anos 60, e esse garoto, entre outras coisas, ele também fazia entregas de encomendas de comida, né? Na casa da mãe do Rebbe, a Rebbe Tzimchana. O nome da mãe do Rebbe, Rebbe Tzimchana, enfim. E ele era um rapazinho jovem, não Hassid Chabad. Sabia que ela era a mãe do Rebbe, então, novo Rebbe de Chabad, etc. E ele relata que certa vez, nas suas entregas, a mãe do Rebbe sempre lhe atendia de forma muito atenciosa, fazia questão de dar um bom tipo, uma boa gorjeta para ele. E uma vez, sabe, ele não era Hassid, tinha respeito pela senhora de idade, mãe do Rebbe, etc. Mas uma vez ele perguntou para ela, senhora Rebbetzin, a senhora sabe me dizer qual é a reza predileta, a reza preferida do seu filho do Rebbe? E ele mesmo, como garoto, assim, já vai dizendo, com certeza, o Rebbe, sabe, vai dizer que gosta de todas as rezas, não é? O Rebbe é um tzadik, reza, e todas as rezas são importantes, mas ele insistiu, deve ter uma reza que ele tem um carinho especial por ela, sem entrar no mérito se é mais importante ou menos importante, mas que ele mais aprecia, enfim, considera. E a Rebbetzin, a mãe do Rebbe, falou, olha, eu não sei, mas na primeira oportunidade eu vou perguntar para ele e depois eu te respondo. O Rebbe, desde que ele trouxe sua mãe, depois que ela escapou milagrosamente da Rússia, depois que o seu marido faleceu no exílio na Rússia, depois de ser preso, torturado, exilado, banido, seu marido faleceu, ela conseguiu milagrosamente sair, esteve na França, o Rebbe foi buscá-la lá, e desde o dia que ela chegou nos Estados Unidos, me parece que isso é lá pelos idos de 1946 ou 47, e ela faleceu em 1964, durante todo esse período, o Rebbe visitava sua mãe todos os dias. Todos os dias, faça chuva, faça sol, dia de semana, Shabbat, festas judaicas, todos os dias, nem que fosse por alguns minutos, antes de ser Rebbe, depois de ter se tornado Rebbe, o Rebbe tinha um extremo respeito pelos seus pais, expressava isso de todas as maneiras, né? O Rebbe não dava as costas para sua mãe.
Toda vez Hassidim que ajudavam, trabalhavam na casa, assessoravam o Rebbe, assim, diziam, toda vez que o Rebbe saía, ele saía olhando para a mãe sem dar as costas para ela. Também era o respeito. Assim. O Rebbe visitava sua mãe todos os dias. Quando veio a primeira oportunidade, o Rebbe veio em casa e ela fez essa pergunta para o Rebbe e obteve uma resposta. Sei lá, uma semana depois, novamente, vem o garoto de entregas, faz a entrega, a encomenda, e a Rebbe Tzimchan, a mãe do Rebbe, diz, eu tenho uma resposta para você. Sobre o que você me perguntou, qual é a reza preferida, mais querida do Rebbe, a resposta é que é o Modeani. Modeani é uma curta oração de 2 linhas, que é a primeira reza que nós dizemos no dia, logo que acordamos. Logo ao abrir os olhos, ou talvez alguns até antes de abrir os olhos. Né? Logo que a gente acorda, a gente agradece a Deus por ter nos restituído a alma, por ter nos concedido mais um dia de vida. Modeani lefanecha, eu agradeço a ti, presto um agradecimento diante de ti, Melech Chai Vekayam, Rei vivo e presente, Shechezarta bi nishmati bechemla, que me restituiu a alma, me devolveu minha alma com misericórdia. Rabbai Munatecha, grande é a tua confiança em nós. Porque se Deus nos devolve a alma, significa que Ele está, entre aspas, apostando em nós, confiando em nós, que nós vamos fazer bom uso dela, que nós vamos aproveitar mais um dia de vida ou cada dia de vida. É muito interessante que anos depois, o Rebbe, nos seus pronunciamentos, transmitiu em sequência, em alguns pronunciamentos, ensinamentos muito profundos a respeito dessa reza. É sabido que na Torá existem 4 níveis de interpretação, o nível literal, o nível... existe um nível mais alegórico, existe um nível mais insinuativo, e o nível místico, esotérico, cabalístico. E o Rebbe transmitiu de forma muito profunda o sentido e significado do Modeani em cada um desses níveis de interpretação da Torá, culminando depois com o 5º nível, como é explicado e que ele abrange todos os anteriores, como é interpretada essa oração na Hassidut. É sabido também o que é trazido pelos mestres hassídicos. Tecnicamente, essa oração pode ser dita mesmo antes da lavagem ritual de mãos, como de fato é feito. Porque, tecnicamente, se explica porque ela não contém o nome de Deus. Nós falamos o Rei vivo, existente, etc. Como não é pronunciado o nome de Deus, então mesmo que ainda não lavamos as mãos, podemos dizer essa oração. Essa é a explicação técnica. Mas a explicação hassídica, mística, diz que o Modeani é algo... Modeani significa eu agradeço. Eu agradeço a ti, Deus. Eu reconheço. Modeani é algo tão elevado e tão profundo que nenhuma impureza é capaz de afetar esse nível tão sagrado e elevado. Portanto, Modeani representa aquilo que é intocável. Não importa a situação da pessoa, etc. Existe algo imaculado, existe algo que não é suscetível a qualquer mancha, falha espiritual. Isso é essa primeira prece que nós recitamos, que abre o Sidur, todo o livro de reza judaica, que a gente acabou de repetir, pronunciar aqui. Enfim. E interessante que o Rebbe, então, a pedido dessa criança, desse jovem, perguntou qual a reza preferida, o que o Rebbe indica, etc. Essa primeira reza do dia. Esse primeiro agradecimento, que, como nós falamos, tem esse aspecto também profundo, que não é suscetível a nenhuma impureza. Em outras palavras, ele também expressa aquele nível de espiritualidade, de santidade presente dentro de nós, que é intocável. Né? E que por isso mesmo, antes de lavagem ritual da mão, antes de purificação, pode ser dito e proferido, porque está acima de qualquer impureza, etc. E, de certa forma, também o Rebbe nos ensinou a olhar ou encarar cada pessoa dessa forma, ver na pessoa não só o seu lado superficial, não só o seu lado comportamental, mas também vislumbrar o seu potencial, vislumbrar a espiritualidade,
potencial elevado que cada pessoa tem, aquele lado bom que existe, em alguns está lá no fundo, precisa procurar mais, mas está lá presente. Em outros está mais evidente. Então isso também está expresso por trás do Modeh e o Rebbe ensinou que, enfim, assim ensinou para esse garoto, e o Rebbe respondeu isso, porque de fato era assim, que ele tinha uma predileção muito especial por essa primeira oração que todos Yehudim recitam, devem recitar diariamente, e é muito saudável e especial abrir o nosso dia com essa prece, com essa oração, que esse seja o primeiro pensamento e a primeira fala nossa, algo voltado a Deus, como um agradecimento. Isso atrai todas as bênçãos para o dia que nós vamos iniciar. Hoje nós vamos parar por aqui. Eu disse, nós estamos numa maratona espiritual judaica no ano de Akel. Então, nós vamos ter logo o próximo encontro nosso. Nosso próximo encontro, se Deus quiser, vai ocorrer nesse sábado à noite. Mais 2 noites, daqui 2 dias, Motzai Shabbat, depois do término do Shabbat, às 20 horas, 8 horas, nós vamos estar já na véspera de Sukkot, da próxima festividade e celebração judaica. Então, se Deus quiser, nesse encontro, nós vamos falar sobre a festa de Sukkot, suas mensagens, seus ensinamentos, e, por enquanto, vamos aproveitar esses dias intermediários da melhor maneira. Eu desejo um Shabbat Shalom Mevorach para todos vocês e um Shana Tová, se Deus quiser, até sábado à noite. Tudo de bom.